O reino de Deus é muito importante quando você pensa sobre no que está por vir. O que vai acontecer? Os teólogos buscam a resposta para essa pergunta na escatologia, o estudo dos fins dos tempos. Quando você analisa o futuro à luz das Escrituras e pergunta, o que é que vai acontecer? O reino de Deus torna-se então uma parte importante da resposta. Algumas pessoas estudam a segunda vinda de Cristo e concluem que Jesus vai voltar depois que seu reino for estabelecido na terra. Outras pessoas acham que o reino de Jesus é figurativo. Elas não acreditam que o seu reino será literalmente estabelecido na terra. O reino é ponto central da questão. Todos que estudam a segunda vinda de Cristo se posicionam em relação à questão do reino. Muitas vezes somos identificados de acordo com a posição que tomamos em relação ao reino de Deus e à segunda vinda de Cristo. Quando eu estava na faculdade, falava-se muito sobre ser pré-milenista, o que significa acreditar que Jesus virá antes do reino do milênio, o reino dos 1000 anos. Antes da Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas eram pós-milenistas, criam que Jesus viria depois do milênio, ou virá depois do milênio. Os pós-milenistas acreditam que tudo ficará cada vez melhor e que eles próprios vão melhorar até o ponto que terão um reino aqui na Terra, quando Jesus então voltará. Essa é a antiga posição pós-milênio. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, Guerra Quente, Guerra Fria, Guerra do Afeganistão, tudo isso enfraqueceu os pós-milenistas. Parece que as coisas não vão melhorar, até parece que vão piorar. Por isso não há mais tantos pós-milenistas. Se você é uma daquelas pessoas que acreditam que o reino é figurativo, você é chamado de A-mil. Uma vez ouvi uma pessoa dizer que depois de ter sido pré-milenista, pós-milenista e amilenista, acabou se tornando num bom mil. Alguém disse, irmão, que posição bom mil é essa? São as pessoas que acreditam que no final de tudo, tudo será bom e melhor. Aí ele disse, eu sou um bom mil. Essa realmente é uma ótima posição em relação ao milênio. Quando olhamos para o futuro, o reino torna-se um conceito muito importante. O que você entende sobre o reino que está por vir? O conceito de reino que vimos na literatura do reino é muito importante. É por isso que esses 6 livros históricos são chamados de literatura do reino. Deus quer que entendamos que Ele é rei. Deus quer súditos para o seu reino. É por isso que Ele nos relata esse período da história 2 vezes. Uma terceira razão pela qual Deus decidiu que esse período da história fosse abordado pela segunda vez é porque ele é muito importante para que entendamos que o povo rejeitou Deus como o seu rei. É importante que entendamos que ainda vivemos as consequências dessa rejeição. Quando o povo rejeitou Deus como rei, o resultado final foi a escravidão. De acordo com os estudos proféticos sobre a grande varredura que Deus fez, quando o povo do Reino do Sul foi levado para a Babilônia, iniciou-se uma nova era. Eles chamam essa nova era de os tempos dos gentios. Deus quis uma teocracia, onde ele fosse o rei e os filhos de Israel fossem seus súditos. Mas quando os filhos de Israel rejeitaram esse plano, Deus disse, tudo bem, vocês serão dispersos entre os gentios, referindo-se aos não-judeus, aos incrédulos, e vocês serão governados por gentios. Começando com o cativeiro babilônico, Deus não estava trabalhando com reis que faziam toda a sua vontade e que tinham um coração segundo a vontade de Deus, como Davi. Tampouco Deus trabalhava através desses reis que às vezes faziam sua vontade e às vezes não. Deus estava trabalhando com reis como Nabucodonosor ou Ciro, o Grande, que eram reis pagãos. Aplique esse conceito na política mundial de hoje. Esses livros históricos do reino nos mostram que Deus não deixa de trabalhar quando pagãos governam o seu povo. Estes ensinamentos são incríveis, não é verdade? E você pode assistir na íntegra. É só clicar no link aqui, na descrição. Vá lá no nosso blog. Além de assistir a lição completa, tem um material de apoio que vai auxiliar você. Sabe o que significa isto? Você vai crescer cada vez mais em conhecimento e graça. Então, eu vejo você lá, hein? Vamos ao nosso blog.